con los terroristas. Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje falarei sobre um assunto extremamente importante para o vestibular, tanto seja Enem, Unesp, Fuvest, Unicamp, UEL, UEM, que é sobre Roma Antiga, dando continuidade à série que eu fiz, né? Já fiz um vídeo onde eu resumi Grécia Antiga para o vestibular e nesse vídeo de hoje eu farei também um resumo focado no vestibular sobre Roma Antiga. Primeiramente, gostaria de começar destacando a localização e a geografia do local, onde até hoje conhecemos como Roma, né? Essa famosa cidade de Roma, porque entender a geografia do local é importantíssimo para compreender como que essa sociedade vai se desenvolver e sua economia. Então, Roma, essa futura cidade, né, que vai se desenvolver, vai ter esse nome de Roma, ela vai se formar ali na Península Itálica. Lembrando, a gente não pode falar na Itália naquele momento, e sim Península Itálica, pois a Itália só vai virar um país bem depois, no século XIX, com sua unificação. Então vamos falar de Península Itálica, que ficava exatamente próximo à Península Balcânica, que é onde se desenvolveu a civilização grega. E qual que era a geografia? O que é importante destacar dessa Península Itálica? É que, ao contrário da onde se formou a civilização grega, na Península Itálica haviam muitas terras férteis. Ou seja, a economia do início da Roma na Antiguidade clássica, vai ser uma economia voltada para a agricultura. Porque vai ser uma terra boa para plantar, de uma maneira geral. Outro papel fundamental, né? Outro fator geográfico determinante para a economia local de Roma, nesse início, é a questão do território, né? Uma península, ou seja, uma península que tem saída para o mar em todos os lados, exceto um litoral bem recortado. Isso vai ser fundamental para a navegação. Então o comércio vai ser algo que vai se destacar bastante também, através da navegação pelo Mediterrâneo. Tá? Então, quando a gente vai estudar Roma Antiga, é muito comum a gente falar do Império Romano, né? E toda aquela coisa que a gente conhece. Porém, é importante saber que a Roma Antiga é dividida em 3 grandes períodos. O primeiro deles é a monarquia, depois a república e por último o império. Então vamos seguir essa sequência, começando com a monarquia. A monarquia aí data de 753 a.C. até o ano de 509 a.C. Esse período, qual que é a grande dificuldade dos estudos? Não há nenhum registro escrito desse período, datado desse período. Ou seja, as fontes que temos são as escritas, por exemplo, são o quê? Às vezes, historiadores posteriores, de períodos bem posteriores, escrevendo sobre aquele período. Ou entra muita questão da arqueologia aqui, né, com objetos da época, mas você não tem nenhuma obra escrita do período em específico. Então a gente tem uma escassez de fontes e é mais complicado. Então fica mais pela conta das arqueologias e de lendas. Então, como a própria fundação de Roma. Como que surge Roma? A gente tem duas visões, duas versões. Uma que é uma versão mais mitológica, que é a questão do mito de Rômulo e Remo, que ninguém sabe até que certo ponto o que é real e o que não é, que foram aqueles 2 irmãos que teriam sido abandonados por um rei, e depois eles teriam sido amamentados por uma loba, depois eles vão fundar Roma, Rômulo briga com Remo, mata o seu irmão e torna-se o primeiro rei. Claro que eu resumi aqui, não vou entrar em detalhes sobre o mito de Rômulo e Remo, mas esse é o mito fundador da cidade. Pela arqueologia a gente pode ter acesso a alguns dados através dos estudos. Como, por exemplo, sabe-se que por volta de 12.000 anos antes de Cristo, alguns povos, chamados de povos indo-europeus, chegaram até a Península Itálica. Esses povos eram os latinos e os sabinos. E eles eram povos nômades, e eles vão se estabelecer na Península Itálica. Depois, um pouco depois, no século X a.C., um outro povo indo-europeu chega também à Península Itálica pelo norte, que eram chamados de etruscos, também povos indo-europeus. E os povos que já habitavam, né, no caso os sabinos e os latinos, eles vão tentar formar uma fortaleza para se proteger desses novos povos, os etruscos que estavam ali chegando. Então já se forma uma fortaleza ali que vai dar origem a Roma. Tá? Claro que os etruscos conseguem entrar e devido à confluência então de sabinos,
latinos e etruscos, forma-se, a gente não ainda pode, forma-se Roma, mas ainda a gente não pode classificar Roma como uma cidade. Era algo muito pequeno para ser uma cidade. Então a gente diz aí que através da confluência desses povos indo-europeus vai se formar uma espécie de pequena vila, no início, aí conhecida como Roma, que depois vai crescer e dar origem à cidade. E o primeiro rei, estamos falando do período da monarquia inicial, vai ser Rômulo. Então por isso que a gente fala, a gente não sabe até que ponto esse Rômulo, que seria aquele que teria sido alimentado pela loba, não se sabe até que ponto realmente é verdade essa história de que Rômulo e Remo teriam sido amamentados por uma loba ou não. Enfim, eles não vão entrar em detalhes nisso. Então assim começa a se formar Roma, uma pequena vila, onde os cidadãos romanos eram considerados apenas aqueles que seriam nascidos em Roma. E como que a sociedade vai ser dividida nesse período da monarquia? Isso aqui vai mudar muito pouco com o passar dos períodos. Vocês vão ver que a estrutura social vai mudar muito pouco em Roma, durante toda a sua história. Então você tinha, vamos pensar numa pirâmide social, lá no topo, você tinha os chamados patrícios. Quem eram esses caras? Eram grandes proprietários de terras, eram as pessoas mais ricas. Você vai ter também os chamados clientes. Quem eram os clientes? Que vai dar origem ao termo de clientelismo. Eram pessoas, muitas vezes estrangeiras, que eram vinculadas aos patrícios, ou seja, prestavam serviços exclusivamente aos patrícios, que acabavam apadrinhando esses clientes, estabelecendo uma relação de clientelismo entre um e outro. Os patrícios vão ser aí que vão ter os poderes políticos, os clientes vão fazer favores para os patrícios, vai ser essa relação de clientelismo. Abaixo você tinha os chamados plebeus, que eram pequenos proprietários ou aqueles que não tinham propriedade nenhuma. Era a população mais pobre. Era a população mais pobre. E qual que é a grande questão aqui que vai dar muito embate no futuro? Somente os patrícios tinham direitos políticos. Os plebeus, por exemplo, não tinham direitos políticos nenhum. E além do mais, esses plebeus, eles que pagavam toda uma carga tributária, e eram obrigados ainda a fazer parte do exército. Coisas que os patrícios não precisavam pagar, não pagavam tributos e não participavam do exército. Então, obviamente que isso vai gerar muitos conflitos. E, por último, tínhamos os escravos. Vale lembrar que a escravidão em Roma, assim como na Grécia, é bem diversa daquela escravidão que a gente teve aqui no Brasil. Então, sem comparações, tá? Um não tem nada a ver com o outro. A escravidão aqui geralmente era por dívida ou por guerra. Então aquela pessoa que estava devendo, ela se tornava escrava até conseguir pagar sua dívida. E por guerra, quando você ia lá, lutava contra o povo, ganhava desse outro povo, ganhava a guerra, você conseguia escravizar alguns membros desse outro povo perdedor. Então eram essas duas formas. E aqui os escravos, é muito curioso isso, para lembrar que eles não deixavam de ser escravos, mas eles tinham inclusive profissões. Era possível você encontrar um professor que era escravo, por exemplo. Então era bem complexo essa questão da escravidão. Mas ele tinha um dono, mesmo, por exemplo, se o dono dele queria que ele fosse professor, ele ia ser. Mas ele continuava tendo um dono, não tinha autonomia por si só. Então o modo de produção era escravista na Roma. Isso é importante. Toda a base da economia é baseada na escravidão. E isso a gente pode comparar com o Brasil, colonial. Bom, e na política, como que estava dividido esse período da monarquia? Bom, se é uma monarquia tem que ter um rei. Então o rei ele representava o poder executivo, ali no topo. E o bacana, o curioso, que nesse período da monarquia vai ter uma alternância de reis entre latinos e etruscos, aqueles dois povos indo-europeus que deram origem à sociedade romana. E o diferencial dessa monarquia é que geralmente, quando a gente pensa em monarquia, a gente pensa na monarquia absolutista, ou mesmo no período feudal, onde a questão do rei é hereditária. Então o rei morre, seu filho mais velho que assume o trono. Aqui não, aqui vai ser bem diferente. Era uma monarquia onde o rei era eleito. Mas quem que elegia esse rei? Bom, duas instituições aqui. No período da monarquia havia o Conselho dos Anciãos. O Conselho dos Anciãos depois vai dar origem ao Senado, que vai acabar se tornando a instituição mais importante da Roma Antiga. Mas aqui ainda nesse início do período da monarquia, era o Conselho de Anciãos. Então o Conselho de Anciãos, que tinha o poder e a função legislativa, que também era formado só por patrícios, porque só os patrícios vão ter direitos políticos,
eles vão indicar um rei. Sempre eles vão indicar o rei. Só que também você tinha a Assembleia das Cúrias, que também era formada só por patrícios. E essa Assembleia das Cúrias, ela dava a palavra final. Então o Conselho de Anciãos indicava o rei, a Assembleia dizia se aprovava ou não aquele rei que foi indicado. Então dava o ponto final nas leis também. Depois, então, o Conselho vai se tornar o Senado. Tá? O que é importante a gente saber dessa questão da monarquia é exatamente essa estrutura política e social. Foram 7 reis ao todo no período da monarquia, aí revezando entre latinos e etruscos, sendo que o último deles foi Tarquínio o Soberbo, como ficou conhecido, né? Tarquínio Soberbo. Esse último rei, ele gerou algumas confusões. Ele foi o 7º e último rei, porque ele tentou governar acima do Conselho de Anciãos. Detalhe, o Conselho de Anciãos vai dar origem ao Senado, acaba se tornando a instituição mais poderosa. Ou seja, o Tarquínio ele tentou governar acima dos patrícios. Inclusive ele se aproximou dos plebeus. Isso deu muita confusão. Vocês vão entender que durante todo o período da Roma Antiga, você tem uma estrutura fechada para privilegiar uma elite. E isso vai acontecer, vai começar a dar problema desde aqui. Resumindo, os patrícios, juntamente ao Conselho de Anciãos, vão depor Tarquínio no ano de 509 a.C., terminando assim o período da monarquia. Acabando o período da monarquia, a gente entra no período da chamada República. Olha como é importante, né? Hoje aqui no Brasil a gente vive numa república. E olha de onde vem? Exatamente daqui, de Roma Antiga. A república vai de 509 a.C. até 27 a.C. E o que significa república? República significa coisa pública. Ou seja, aquilo que pertence aos cidadãos, aquilo que é público. Ou seja, a partir daqui, os políticos vão ter que se preocupar com aquilo que é público, com o bem público. O público passa a ser valorizado, tem que ser, pelo menos pelos políticos. E muita gente, quando fala de Roma Antiga, pensa muito no Império Romano e na expansão do Império Romano, o tamanho dele. Porém, a expansão de Roma começa justamente aqui, no período da República. Então, a partir daqui, vai ocorrer o início da expansão do território romano. E Roma vai passar a deixar de ser uma pequena vila para tornar-se de fato uma cidade. Só que aqui vai ser um período de muitas confusões dentro da República, porque vai ser um período que Roma se expande muito, consequentemente o número da população vai aumentar, o número de escravos também vai aumentar, vocês vão entender o porquê. O número de plebeus, inclusive, aumenta muito, que é a maioria, vai ser a esmagadora maioria da população, só que tem um problema. Essa República Romana, ela na verdade ela é uma oligarquia patrícia. Quando a gente fala oligarquia, o que significa? Oligos significa poucos, ou seja, oligarquia seria o governo de poucos. E quem seriam esses poucos? Os patrícios, a elite. Então você tem uma massa de plebeus sendo governada por uma minoria super privilegiada de patrícios durante todo esse período. Então vai dar muita confusão. Aqui, falando da estrutura política dentro do período da República, qual que vai ser a instituição mais importante? O Senado, que veio daquele Conselho de Anciãos da monarquia. O Senado romano é fundamental. Outra coisa que temos até os dias de hoje, né? Temos aqui no Brasil o Senado, que é inclusive o órgão legislativo, como vai ser aqui, como era aqui, né? Então o Senado vai tornar-se algo sagrado, inclusive, não era qualquer um que podia pisar dentro do prédio do Senado. Os plebeus, por exemplo, não podiam nem entrar no prédio do Senado. E acaba tornando-se a instituição mais importante durante o período da República. E como que era o poder executivo? Porque agora não era mais uma monarquia, então não poderia mais ter rei. O poder executivo vai ser dividido entre as magistraturas, como se fossem ministérios essas magistraturas. Tá? Então, por exemplo, você tinha o consulado, que era formado por 2 cônsules, que cuidavam da política interna e a política externa. Beleza. Você tinha a Edes, que cuidava da organização da cidade. Você tinha os pretores, que cuidavam da justiça. Tinha os questores, que cuidavam das finanças. Era mais ou menos assim dividido o cargo executivo. O cargo legislativo ficava com o Senado. E você também tinha uma Assembleia Centurial. O que essa Assembleia Centurial fazia? Continuava sendo aquela Assembleia que aprovava ou não as leis feitas pelo Senado. Só que vale lembrar também que a Assembleia Centurial também esmagadoramente formada por patrícios. Os patrícios, eles montaram uma estrutura que sempre eles conseguiam o que eles queriam. Eles sempre vão ter a maioria, eles sempre vão ter o poder na mão deles, então era uma coisa engessada. A plebe,
que era a maior parte da população, não conseguia atingir seus direitos. E isso vai dar muita confusão nesse período. Então, vale lembrar que somente os patrícios poderiam ser senadores ou magistrados, ou seja, cargo executivo e legislativo, somente os dois. Só que a maioria da população era o quê? Plebeia. Isso vai desencadear muitas revoltas, que também, em consequência disso, vão gerar muitas conquistas sociais em Roma. A primeira greve que eu gostaria de destacar, que ficou muito marcada, foi a greve do Monte Sagrado. O que foi essa greve do Monte Sagrado? Simples. Soldados romanos, vale lembrar que Roma está no período de expansão. Se você está querendo expandir, você precisa de um exército forte para combater os povos conquistados. Só que o exército, quem que fazia parte do exército? Os plebeus formavam o exército, como a gente viu. E eles percebendo isso, o que eles vão fazer? Grande parte desses soldados romanos vão se deslocar, vão sair da cidade de Roma e se estabelecer no Monte Sagrado, que era um monte próximo a Roma, e vão ficar lá, vão falar, ó, enquanto vocês não derem espaço político para nós não vamos voltar para Roma, consequentemente a cidade vai ficar desprotegida. E foi o que começou a acontecer. Roma começou a sofrer algumas ameaças de povos vizinhos. Como resposta, o Senado vai então criar o que ficou conhecido aí como Tribuno da Plebe. O que seria o Tribuno da Plebe? Seria uma participação política dos plebeus. A primeira participação política que eles poderiam ter. Eles poderiam ter o poder de vetar as leis, o Tribuno da Plebe. Claro que isso não vai resolver muita coisa. A gente sabe que essa estrutura engessada sempre eles vão fazer de tudo para os patrícios conseguir o que queriam. Ou seja, consequentemente vão ocorrer mais e mais revoltas, mais e mais greves, até que no ano de 450 vão ser estabelecidas as leis, a lei das 12 tábuas, e isso é um marco muito importante para a história de Roma, né? E não só para a história de Roma, mas para a história como um todo, porque a partir de então as leis passariam a ser escritas na Roma. Não eram escritas, eram leis orais até então. Se as leis eram orais, fica muito fácil a manipulação. Agora o que está escrito está ali. Não tem como você tentar modificar ou tentar, né, fazer alguma coisa, usar ao seu próprio favor, porque ela está ali escrita, pode ser consultada. Mas isso ainda não resolve tudo, então vão ocorrer mais e mais revoltas. Vai ter uma outra lei que ficou conhecida como Licínio Sextias, logo depois, né, onde os plebeus estariam autorizados a ser cônsules, ou seja, participar do executivo. Mais e mais revoltas. Depois vem a Lei Canuleia, que vai autorizar o casamento entre patrícios e plebeus. E depois vem a Lei Poetélia Papíria, onde vai proibir a escravidão por dívidas. Então tudo isso foi conquistado com muita luta, muitas mortes, muita briga, né, por parte dos plebeus, que era a maioria da população. Depois que os patrícios acabam cedendo essas várias leis, devido às várias revoltas, o que vai acontecer? Então a coisa vai dar uma acalmada no interior de Roma. A partir de então que eles conseguem acalmar, né, o Senado consegue acalmar toda aquela população plebeia, eles vão começar um projeto de expansão territorial. Aí eles podem pensar lá fora. Então a partir disso eles vão tentar se expandir pelo mar Mediterrâneo, que era a saída principal do território que eles tinham. Só que tem um problema. No norte da África tinha uma cidade chamada Cartago que já dominava todo o comércio, toda a navegação do Mediterrâneo. Era uma civilização que dominava. Os cartaginenses eram conhecidos como os Punis. Então Roma vai decretar guerra contra Cartago. Guerras essas que ficaram conhecidas como Guerras Púnicas. De uma maneira geral, no fim de tudo, Roma sai vitoriosa das Guerras Púnicas e, assim como consequência, conquistam todo o Mediterrâneo para eles. Inclusive o Mediterrâneo, a partir de então, fica conhecido como Mare Nostrum, que em latim significa nosso mar. Era o mar deles, né? E isso vai gerar consequências muito grandes para Roma, pois Roma vai se tornar um grande centro comercial a partir de então. A sua base econômica, que era focada na agricultura, agora vai ser muito mais focada no comércio e no mercado, devido a essa saída e conquista do Mediterrâneo. Outras consequências. Agora eles vão conquistar várias outras civilizações, vários outros povos. Começa fortemente o período de expansão de Roma. Consequentemente, eles conseguirão novas terras. Ou seja, os patrícios, que eram quem estava no poder, sabemos disso, conseguirão muitas terras para eles. E mais poder ainda para os patrícios.
E cada povo que era conquistado por Roma, a partir de então era obrigado a pagar grandes impostos para Roma. Com isso, os patrícios vão se enriquecer muito, tanto em terras quanto em impostos cobrados dos povos vencidos. Só que vai trazer uma outra consequência. Se você está expandindo muito, você precisa de um exército forte. Ou seja, o exército de Roma também cresce muito. Só que quem compunha o exército? A plebe. Então o exército começa a ter um papel mais do que fundamental dentro desse período da República. E isso vai trazer algumas consequências logo mais, que vocês vão ver. Outra coisa, quanto mais você guerreava, mais escravos você conseguia. Porque lembra que um grande tipo de escravidão que tinha aqui era escravidão, além de por dívidas, escravidão por guerra. Só que vimos que a escravidão por dívida agora estava extinta. Então, escravidão por guerra. Então, eles iam conquistar os povos, traziam mais escravos. Porque agora também os patrícios estão mais ricos. Se eles estão mais ricos, eles querem mais terras. E têm mais terras. Se eles têm mais terras, eles querem ter mais terras ainda para produzir mais riqueza. E quem que vão trabalhar nessas terras? Os escravos. E aí que tá. Então esse período também é um período de forte êxodo rural. Por quê? O que vai começar a acontecer? Os patrícios vão chegar naqueles pequenos proprietários que habitavam em Roma e vão começar a comprar terras desses pequenos proprietários que não tinham como dizer não. Isso acontece até hoje. Não tinham como dizer não. Então cada vez mais os patrícios tinham mais terras e essas pessoas que vendiam suas terras acabavam fazendo o quê? Se mudavam, saíam do campo e se mudavam para tentar alguma coisa na cidade. Então é um período de forte êxodo rural e de forte trabalho escravo, porque essas gigantes terras dos patrícios vão ser onde vão trabalhar muitos e muitos escravos. Só que agora vai ter um grande problema. Muitas pessoas se deslocando para a cidade, só que nem todo mundo consegue encontrar alguma coisa. Ou seja, muitas pessoas desempregadas dentro da cidade de Roma. Isso vai trazer um grande problema, porque você já tem uma massa de plebeus esmagadoramente maior do que patrícios. Só que agora você tem uma massa de plebeus pobres, sem terras e desempregados na cidade. Isso é muito perigoso, porque a grande chance de você aumentar a criminalidade, ou seja, a criminalidade em Roma vai aumentar muito. E como conter essa população? Como conter ela de se rebelar, de se revoltar? Como conter a criminalidade? Como conter tudo isso? É aí que entra a política do pão e circo. Então tá, vamos dar migalhas e diversão para essa população, para pelo menos mantermos ela ocupada. Pelo menos manter ela ocupada e alienada, para ela não questionar, não debater, não tentar nada. Então surge o Panis et Circens, que é o conhecido aí como pão e circo, é onde os patrícios, o governo vai distribuir trigo para a população pobre e vai promover espetáculos no Coliseu, como gladiadores, batalhas de gladiadores, corridas, entre outras coisas. E nesse período também, com isso, surge uma nova camada social, que ficou conhecida como homens novos. Quem são esses homens novos? Ricos comerciantes. Só que esses ricos comerciantes, eles vão ter poder econômico, mas não político, que esse ficava voltado para os patrícios. Óbvio que esse sistema não vai aguentar por muito tempo dessa maneira. Não precisa pensar muito. Então você tem uma minoria ali, governando com todo o privilégio em cima de uma maioria faminta, pobre, sem direito político praticamente. Essa forte desigualdade social e política vai gerar mais e mais revoltas. Tanto é que aquela instituição, o Tribuno da Plebe, que foi uma conquista inclusive dos plebeus, que tinha o poder de veto, vai eleger os irmãos Graco como seus representantes, que foi Tibério e Caio Graco. Tibério Graco vai propor a reforma agrária, algo que foi absurdo naquele momento, vocês imaginam. Tibério estava correto, até porque você tinha uma minoria com todas as terras de Roma, praticamente uma maioria faminta, sem terra, sem nada. Então Tibério vai propor uma reforma agrária para distribuir melhor essas terras. Óbvio que ele vai ser morto pelo Senado. Lembra que eu disse que o Senado vai ser a instituição mais importante que vai estar metida em tudo da política? Então, vai matar Tibério Graco. 10 anos depois, o seu irmão Caio Graco vai propor a lei frumentária, que essa lei tabelaria os preços para que os preços dos produtos ficassem mais justos e não tão pesados para os plebeus. Vai sofrer uma forte pressão e vai acabar se suicidando. Então os irmãos Graco aí tentaram lutar
e acabaram mortos, com intervenção do Senado sempre. Depois disso, vai começar a ocorrer uma forte polarização dentro do Senado romano, entre Mário e seus seguidores. Mário seria um representante dos plebeus, ele, que na verdade a sua política se aproximaria mais dos plebeus, suas propostas, e o Sila, que era totalmente voltado para os patrícios, entre o Mário e o Sila. O Mário, ele vai pagar salários para os membros do exército, que até então não recebiam, para tentar aí dar algum tipo de renda para os plebeus que faziam parte do exército, só que depois ele vai morrer. E quando Mário morre, Sila vira um ditador. A Sila vira um ditador, só que depois de um tempo Sila morre também. Sendo assim, depois disso tudo, a tensão volta a aumentar, muito forte, dentro de Roma. Só que lembra que eu comentei do exército? O exército era fundamental aqui, porque as conquistas de Roma estavam sendo importantíssimas aqui. As conquistas de territórios e tudo mais, e o exército de Roma era muito forte, então por conta disso, até por isso conseguia vencer as batalhas. E aqui, como o exército começou a ganhar uma visibilidade muito grande, um poder muito grande, ele começa, alguns generais do exército começam a almejar o poder, ainda mais nesse período de crise. Começam a almejar o poder. Começam a ocorrer várias guerras civis entre chefes militares e o Senado. Isso vai se tornar uma crise, e essa crise vai se tornar cada vez pior, tanto é que para conter essa crise vão se formar os chamados triunviratos. O que seriam os triunviratos? Governo de 3 pessoas. E essas 3 pessoas vão ser quem? Exatamente generais do exército romano. Então o primeiro triunvirato foi composto aí por Pompeu, Júlio César e Crasso. Tá? Vocês vão ver que muitas disputas vão acontecer entre os próprios 3. Né? Porque um vai começar a tentar ter mais poder que o outro. Após várias disputas, Júlio César acaba se tornando o mais popular. Inclusive ele vai se aproximar dos plebeus, vai vencer várias batalhas. Júlio César acaba se tornando, dentre os 3, o mais popular de todos. E começa a ameaçar, inclusive, o poder do Senado. E aí é que mexeu com o Senado em Roma, você começa a ser sujeito a sofrer morte, né? Como a gente viu dos irmãos Graco. O Senado começou a olhar para Júlio César e se sentir ameaçado. O Júlio César ele vai tentar concentrar todo o poder em suas mãos. Consequência disso tudo, ele vai ser assassinado pelo Senado. Famoso, né? Famoso assassinato aí do Júlio César pelo Senado. Depois vem o segundo triunvirato, que vai ser composto por Otávio, Marco Antônio e Lépido. Todos eles eram ligados a César, então mesmo depois de morto, a gente vê aí o poder que César continuou tendo, Júlio César continuou tendo. E aqui vai mais uma coisa, né? Como vocês puderam ver, muitas pessoas que quando pensam em Júlio César, acham que ele foi algum imperador. Júlio César não foi imperador. Nem estamos no período do Império aqui, período dos triunviratos, período da República. Isso é importante. Bom, então aqui, dentro desse segundo triunvirato, o Lépido ele fica meio que de escanteio desde o início, nesse triunvirato. A grande disputa vai se dar entre entre Otávio e Marco Antônio. Entre Otávio e Marco Antônio. Marco Antônio, inclusive, que vai se aliar aí com a Cleópatra, que era a rainha do Egito e tudo mais. Resumindo, depois de todas essas disputas, o Otávio acaba vencendo, né, e encurralando Marco Antônio e a Cleópatra lá no Egito, que vão cometer suicídio os dois. E com isso Otávio vai concentrar todo o poder na sua mão. Ele era o preferido do Senado. Vale lembrar que o Senado tinha o poder em tudo aqui, interferir em tudo. Otávio acaba se aproximando ainda mais do Senado e vai acabar recebendo deste vários títulos. O Senado vai dar alguns títulos para Otávio. Título comum, título de príncipes, que significava primeiro cidadão, de ditador vitalício, ou seja, ele seria comandante até ele morrer. O título de imperador, então Otávio vai ser o primeiro imperador, que seria o que? O comandante supremo de todas as tropas do exército, o imperador. Ele também vai ter o título de pontífices máximos, que seria o líder religioso, e de Augustus. Augustus seria aquele que seria divino. Ou seja, a partir de Otávio, começamos o período do Império, né? E o imperador, como vocês puderam perceber, ele vai ter não só o poder político, mas ele vai ter toda uma condição divina ao seu redor. Ele vai ser um líder político e religioso, né? Então, com Otávio, que agora é Otávio Augustus, que é o divino,
começamos, enfim, o período do Império Romano, que vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. A primeira fase é conhecida como a fase do Alto Império, governada aí começando por Otávio Augustus. Então ele vai governar por 41 anos como imperador. Ele vai iniciar o período que ficou conhecido como Pax Romana, que seria o quê? Basicamente o Otávio Augusto vai falar o seguinte, ó, já chegamos ao nosso auge, vamos parar de expandir agora, vamos parar de promover guerras e vamos nos preocupar com o que temos. Ele quis, por isso, uma Pax Romana, como se fosse uma paz mesmo, um período de apaziguamento. Vamos parar de promover guerras e vamos cuidar aí da nossa economia, da nossa sociedade, em vez de ficar preocupado com gastos de guerra. Tá? Então ele vai conter por um período aí a expansão territorial, porém os sucessores dele depois vão retomar as guerras. Então, somente no período do governo dele mesmo que a gente vai ter essa Pax Romana. Bom, Roma se transforma, né? Vai continuar com as conquistas, então vai acabar se transformando aí num forte centro de comércio, vai promover um império gigantesco. Por isso que muitas vezes quando a gente vai estudar o Império Romano, a gente fala que são os donos do mundo antigo, né? Porque eles realmente estabelecem um império gigante, um império vasto, muito forte. As suas fronteiras máximas, o auge do Império Romano se dá no século II depois de Cristo, quando atinge o seu máximo em questão de expansão territorial e riqueza, que ficou conhecido como Idade do Ouro. Dentro dessa Idade do Ouro a gente teve alguns imperadores como Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Antônio Pio. Só que vai ter um problema. Depois que Roma chega ao seu auge, ela vai parar com as guerras. E Roma criou toda uma estrutura, todo um sistema que dependia das guerras. Quando ela para com as guerras, isso vai trazer uma forte crise para Roma. E essa crise vai ser marcada aqui nessa segunda fase do Império Romano, que é o período do Baixo Império. Por quê? Toda a economia romana era baseada na escravidão. Porém, como esse sistema dependia totalmente dos escravos, aconteceu uma forte crise, pois agora que Roma deixou de promover guerras, consequentemente deixou de conseguir escravos, que era a sua principal fonte de escravos. Deixando de conseguir escravos, o número desses foi cada vez diminuindo no Império Romano. Se você tem menos escravos, o preço do escravo foi lá para cima, causando uma grave crise econômica. O exército, consequentemente, ficou também bem mais enfraquecido, pois parou de ser utilizado e grande parte dos plebeus, dos escravos, eram que compunham o exército. Então você começou também a deixar de capturar escravos para participar do exército. Então, com o exército enfraquecido e com a economia enfraquecida, você começa a abrir espaço para vários povos começarem a invadir suas terras. Com o exército enfraquecido, as terras vão começar então a ser invadidas pelos povos que os romanos vão chamar de povos bárbaros. Eles dão esse nome para esses povos de maneira pejorativa. Quem eram, afinal, esses povos bárbaros, que eles chamavam de bárbaros? Eram simplesmente povos que viviam fora do Império Romano. Com o exército enfraquecido, eles vão aproveitar e começar a invadir terras do Império Romano. Tá? Além de tudo isso, você tem um cara chamado Jesus Cristo, na verdade, que viveu no período ali do início do Império, no período em que o Otávio Augustus era imperador, inclusive, que vive naquele período e começa a pregar toda uma filosofia de paz que vai dar origem depois ao cristianismo. E o cristianismo vai ser uma pedra no sapato dos imperadores romanos. Por quê? O cristianismo vem pregando a paz, ajuda ao próximo, amor ao próximo, e não vai aceitar, os cristãos não aceitavam que o imperador era alguém divino. Ou seja, o cristianismo, além de todo esse período de crise e começo de invasão do Império Romano, você tem o cristianismo combatendo aí as ideias do Império Romano, combatendo o Império Romano. Claro que os cristãos vão ser muito perseguidos aqui, nesse início, no Império Romano, muito perseguidos. Isso vai começar a mudar depois, né, com Constantino e Teodósio. Mas antes disso, a gente teve um imperador que ficou conhecido como Diocleciano, que vai tentar propor o colonato, que seria o arrendamento de terras por colonos para tentar distribuir melhor essa riqueza. Não vai dar certo. Depois vem o Constantino, e o Constantino ele vai perceber uma coisa,
que os cristãos eram um povo, na verdade, que seguia uma religião que estava crescendo bastante e eram perseguidos no Império Romano. Então Constantino ele vai tentar se aliar aos cristãos. Então no ano de 313, através do Édito de Milão, Constantino vai se converter ao cristianismo e vai liberar o culto dos cristãos dentro do Império Romano, que era proibido. Então a partir do Édito de Milão, ano de 313, os cristãos passam a parar de serem perseguidos dentro do Império Romano e o cristianismo passa a ser algo liberado dentro do Império. Só que é só com Teodósio, outro imperador, que inclusive Teodósio vai dividir, porque ele vê que não está conseguindo mais administrar sozinho o Império Romano, então ele vai dividir o Império Romano entre o Império Romano do Ocidente, onde a capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, onde a capital vai ser Constantinopla, hoje Istambul. Hoje Istambul. Só que no ano de 395, em 395 foi exatamente quando ele dividiu o Império Romano entre o Ocidente e o Oriente. Depois ele vai promulgar o Édito da Tessalônica, o Teodósio. O que esse Édito da Tessalônica trazia? Transformava o cristianismo em religião oficial do Império. Olha só o poder dos cristãos. Então, Constantino primeiramente vai liberar o culto, na verdade esse termo, nem seria o mais correto, mas Constantino, ele, através do Édito de Milão, então em 313, ele libera o culto aos cristãos, o culto ao cristianismo, e depois Teodósio vai oficializar o cristianismo como religião do Império. Olha só. Então aqueles que eram perseguidos, primeiros foram liberados a ter sua religião com Constantino e depois vão se tornar a religião oficial do Império. Olha que beleza. Bom, depois com as várias invasões dos vários povos, Roma não vai aguentar. E no ano de 476 é o marco que se escolheu para dar como definitivo a queda do Império Romano do Ocidente. Só do Ocidente, onde a capital era Roma. O do Oriente ainda vai durar até o final do período próximo que ficou conhecido como Idade Média. Então 476 marca o fim do Império Romano do Ocidente. Com isso a gente tem que destacar qual seria o legado deixado por Roma. São vários, como a arquitetura, basta olhar para o Coliseu, vários monumentos aí extremamente importantes, várias estradas, eles desenvolveram ótimas estradas, os romanos, o latim, que inclusive é a matriz, a nossa língua mãe aqui do português é o latim, o direito romano, que até hoje é a base do atual sistema jurídico ocidental, a literatura com autores como Virgílio, que escreveu Eneida, o crescimento do cristianismo, como vocês puderam ver, foi aqui no final do Império que o cristianismo ganhou poder, a partir de então foi liberado e depois tornou-se a religião oficial do Império. A partir de Constantino, então, o cristianismo começa a ganhar um forte poder, e que vai gerar consequências. Da Idade Média, a Igreja Católica vai ser a instituição mais poderosa. E isso tudo começa aqui. Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre Roma hoje era isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Foi um resumo voltado para o vestibular. Se gostou, deixa o like aqui, compartilhe com os amigos e se inscreva no meu canal, que vocês ajudam muito com isso. Tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.